qual subiu de muita importância na nossa vida. E eu tenho a honra e o prazer de ter a Isabel, que é a nossa especialista aqui, e que nos ensina todo dia. E o escritório hoje já é absolutamente integrado, de acordo com as regras e as nossas normas em vigor, de compliance, de boas práticas e tudo que a gente procura ser ético e honesto. De forma que eu tenho muito prazer, viu, Isabel, estar aqui e espero que vocês aproveitem bem a palestra de hoje e também os nossos amigos da ONG que estão aqui, que nos dão o privilégio da participação conjunta. Isabel, muito já falei mais do que eu preciso. Vou sentar aqui. Por favor, eu tenho o maior orgulho de estar aqui nesse escritório, eu conheço a Adélio há muitos anos, e ele não disse, mas o escritório nasceu em Belo Horizonte, né? 53 anos atrás, fundado por ele, mas ele não tinha nascido ainda. E nós tivemos o privilégio de trabalhar muitas vezes juntos, fizemos projetos maravilhosos, assim que dá para contar uma história mesmo. E com isso tenho o maior orgulho de estar aqui hoje com vocês, mais ainda de estar com os nossos parceiros ONG, para quem nós trabalhamos bastante, e Grant Thornton, nesse projeto que nós vamos explicar para vocês como que funciona no dia a dia. Então, eu não quero me alongar demais aqui, porque eu quero imediatamente apresentar a Márcia, que esse sim, ele é meu chefe mesmo, entendeu? E o Márcia... Então já é meu também. É seu, por favor, Márcia. Olá, muito bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui junto com a Isabel, com o Cornélio. Agradeço aí o convite. O pessoal da Grant Thornton, a Mariana, o Vitor, o Cláudio, que participam sempre junto com a gente nos projetos de M&A, né? A gente tem uma parceria aí há alguns anos, a MUNG tem uma tradição aí de fazer esses projetos de M&A. A gente vai contar um pouquinho para vocês, vai ser um bate-papo, né? Bem tranquilo, assim, fiquem à vontade para fazer as perguntas. Eu sei que é um tema que muitas vezes causa um pouco de dúvidas, né? Isabel sabe, e cada projeto é um projeto diferente, né? Mas a ideia aqui é compartilhar um pouco da experiência com vocês, dos projetos que a gente faz em conjunto, né? Depois a Isabel vai explicar, a Mariana também vai explicar como que a gente trabalha, por que a Isabel e a Grant Thornton trabalham conjuntos, né? Em conjunto desses projetos, né? O Guilherme da minha equipe, que vai falar um pouquinho também sobre o caso prático, até para passar um pouco da experiência do que a gente encontra no dia a dia, né? Mas a intenção hoje é a gente fazer um bate-papo tranquilo, bem informal, tá? E aí eu queria apresentar a Mariana, que vai participar junto do painel, né? Bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo de vocês? Bom, eu sou da Grant Thornton, como Márcia e Isabel apresentaram. Vamos apresentar e conversar bastante dessa sinergia. A gente vai tentar trazer um pouquinho para vocês da parte técnica, né, da consultoria, quais são os procedimentos que a gente faz e como que a gente tenta unir as informações. Quando a gente fala de um processo de M&A, acho que isso que é bem importante, principalmente quando a gente está falando de corrupção. Como que a gente capta essas informações e a gente consegue trazer um resultado e algo que vá realmente auxiliar na tomada de decisão. Então vamos conversar, fiquem à vontade, como o Márcio falou, para conversarem durante, depois a gente deixou um tempo também para o Q&A, mas fiquem super à vontade para a gente fazer esse papo hoje aqui de manhã, tá bom? Vamos lá? E o Guilherme. Bom, pessoal, bom dia, muito obrigado pela presença aí de todo mundo, obrigado Isabel, doutor André, pela oportunidade. Eu vou falar um pouquinho mais da experiência do cliente, né? Então, como usuário final dos serviços, tanto do escritório quanto da consultoria, o quanto que é válido para a gente ter uma previsibilidade do negócio, né? Como que ajuda na avaliação aí de um processo de M&A, tudo bom? Gostaria de apresentar aqui a Cláudia para vocês. Olá, bom dia a todos. Bom dia, obrigada pela presença. Sou a Cláudia Ferreira, trabalho no Azevedo 7. Agradecer a oportunidade do Dr. André quando viemos para cá. Muito obrigada, Dr. André. Agradecer a Isabel também, trabalho com a doutora Isabel há mais de 20 anos. Então já trabalhamos. Percebo. Então já trabalhamos
Assim, a gente tem uma experiência desde M&A societário, reestruturação societária, compliance, até telecomunicações trabalhamos durante muito tempo. Muito tempo. É só lembrar, nós fomos líder da América Latina em M&A no ano retrasado. Exatamente. A gente tem essa experiência e eu vou falar aqui hoje a nossa experiência nas entrevistas. O que a gente tem como objetivo obter nas entrevistas de due diligência anticorrupção. Obrigada, Glaucia. O Capelete acabou de chegar e nos ajuda, senão, por favor, na nossa equipe, quando a gente precisa fazer teste de utilização aqui em casa, é com ele. Mas então, deixa eu apresentar rapidamente como que a gente vai organizar o painel. Nós pensamos em fazer esse programa porque a Bung, acho que compra uma empresa todo dia, a impressão não tem. Todo dia tem uma coisa, a gente põe o nome nos projetos e quando entra em reunião, porque tem reunião praticamente todo dia, né? Eu falo, qual que é esse mesmo nome? Qualquer nome desse, qualquer nome desses nomes, mas assim. Mas realmente, pelo sigilo todo, a gente coloca um nome no projeto, mas são tantos projetos que realmente, como eu falei, não estou exagerando. Eles fazem muitas aquisições. E eu me lembro que pelo menos a gente tenta, né? Algumas não vão. Eu me lembro que, como a Glaucia falou, a gente fazia M&A. Nós nascemos em societária em M&A, fizemos algumas compras famosas, como a da Sky, que era de DirecTV, e estruturamos inteirinha a Sky, como é hoje. Éramos peritas em telecomunicações. Hoje em dia eu nem sei mais o que é telecomunicação. Mas os nossos clientes eram americanos e eles faziam questão de fazer o due diligence. E naquela época, aqui no Brasil não se fazia due diligence. Não tinha due diligence, desculpe, de FCPA. A gente chamava de due diligence de FCPA. Nem falava de compliance, nem usava essa palavra. Então, a minha chefe do Massa lá nos Estados Unidos falou, Isabel, você vai lá, você faz, por favor, essa específica. E tanto a gente fazia esse trabalho que a gente não conseguia mais fazer a operação em si, societária, de tanto que a gente fazia isso. Uma equipe enorme, sempre trabalhando, fizemos due diligence interessantíssimos. Hoje em dia, nem pensar comprar ou fazer uma transação societária sem fazer um bom due diligence de M&A, tá certo? De FCPA, hoje a gente chama de ABAC, né? Anti-bribery, anti-corruption, em vários nomes, fazendo os seus background checks, etc. E tal. Então, a parte do advogado, que a Alissa sempre me fala, minha chefe, a Alissa Alexander, ela diz que o advogado tem um papel importantíssimo, porque quando a gente chega para verificar a empresa, pode ser que a gente já encontre situações ali dentro de fraudes, de corrupção e tudo mais. A adquirente, ao comprar a empresa, vai suceder na responsabilidade, no liability. A lei, o FCPA, já claramente tem jurisprudência sobre isso, e a nossa lei, a 12846, também fala da sucessão. Então, sucessão é uma coisa muito séria. Você precisa saber a quem você está se unindo ou quem você está comprando. Então, o advogado tem aquele famoso sigilo profissional, o attorney-client privilege, de forma que se a gente encontrar alguma coisa dentro da target, da empresa, a gente pode já, inclusive, ajudar a target a remediar até antes do closing. Mas isso tudo a gente tem que ter certeza que está tudo sob sigilo. Porque se sair desse âmbito que é protegido pelo advogado, ali pode ser tarde demais, pode chegar inclusive nas autoridades estrangeiras, por favor, pode ir nas autoridades dos Estados Unidos, DOJ, SEC, de forma, e há jurisprudência muito forte sobre isso, você compra uma empresa com problema, você vai herdar, você é o sucessor daquele problema, tá? Então, todo o processo é muito sigiloso e
a gente faz toda essa parte legal, mas não tem condições de fazer esse trabalho incrível que a Grant Thornton faz. A maioria dos casos que a gente trabalha, a Mariana é a chefe fazendo os testes de transação, olhando os casos de background check. A gente trabalha absolutamente em conjunto. E como a nossa bem colocou, a parte que é o cereja do bolo, que é mais importante, são as entrevistas. E vocês vão se lembrar que antigamente a gente fazia M&A, ninguém fazia entrevista com ninguém, né? Então os advogados que fazem toda a parte tributária, trabalhista, meio ambiente, morrem de ciúmes da gente porque a gente entrevista. É absolutamente vital que se façam as entrevistas. Por quê? Olhamos todos os documentos, certo? Fazemos o doc review, junto com a Grant Thornton, que olha todos os livros, ela vai falar melhor sobre isso. Depois, testamos algumas transações, vamos falar também, a minha chefe lá nos Estados Unidos faz questão sempre, ela quer saber como se pagam os honorários advocatícios, que se for com taxa de êxito, tem que testar toda a transação para ver se realmente é feito, se está certinho, se não foi uma forma de pagar alguém, alguma autoridade através do advogado. Infelizmente, nós advogados temos um pouco desse paradigma. Mas depois, mais importante é que a gente vai conferir com as pessoas-chave da Target tudo, se é verdade mesmo. Né? Então a gente faz as entrevistas e é fundamental que a gente assim faça. Eu quero, antes de passar já a palavra para Márcia, explicar, semana passada nós tivemos um painel na IBA, International Bar Association, exatamente sobre esse tema, e nas perguntas e respostas a gente foi bombardeado, porque era só gente de M&A, de como você chega e conversa com a Target. Eu falei, não, esse é um ponto fundamental. Na segunda-feira eu vou começar por ele. Vocês têm que chegar na Target e conversar com eles. Gentilmente, docemente, falar, olha, eu não estou aqui para te investigar, para ficar lá, sabe, o que você fez de errado, isso aqui. Nós estamos do mesmo lado, eu quero te comprar, ou seja, parcialmente ou completamente. Não esconda de mim, como já do mesmo lado da mesa. Se tiver alguma coisa, já me conta, porque a gente já resolve. Vai ser melhor do que a gente está fazendo todo esse trabalho, chega lá no finalzinho e descobre um mega de um problema lá dentro, deal breaker, mela o deal todo, e todo mundo gastou tempo e dinheiro, todo esforço e atenção. Então, fundamental é tomar uma cervejinha, um vinho, ou pelo menos um cafezinho com Target, com as pessoas-chave, e falar, gente, nós estamos do mesmo lado. Se tiver alguma coisa que vocês têm que falar, estamos sob sigilo. Estamos sob... isso. É verdade. Mais importante, estamos sob sigilo. Pode conversar com a gente. E é por isso que muitas vezes a gente comanda, e a Mariana está sempre conosco, toda a equipe dela aqui sempre conosco, no nosso lado, trabalhando assim, ombro a ombro o tempo todo, mas quem fala é o advogado, só para deixar claro que o sigilo está completamente garantido. Então, essa aqui é a nossa premissa. Márcia, por favor. Obrigado, Isabel. Obrigada. A Isabel já falou bastante coisa a respeito dessa parte introdutória, né? Aí, agora, basicamente, eu vou falar um pouco sobre qual é a expectativa do cliente quando busca, né, uma consultoria, um escritório de advogados para fazer um processo de M&A. Né? Na realidade, a gente busca, principalmente porque a gente tem um processo aí de aquisições, de fusões e aquisições muito grande, né? A gente vem fazendo operações de fusões e aquisições. Acho que nos últimos anos, a gente fez aí mais de 10 projetos de M&A. Né? Acho que nos últimos 2 anos, durante a pandemia, né? Isso fora o que a gente fazia antes, mas a gente viu um crescimento muito grande de projetos de M&A dentro da organização nos últimos 2 anos, principalmente. E foi um desafio até maior, né? Tanto para a Isabel como para o pessoal da Grant Thornton fazer esses projetos de M&A em conjunto com a pandemia. Por quê? Porque tinha a questão
de fazer isso de forma remota, né? E muitos clientes não permitiam o acesso, inclusive, aos escritórios dele. Então, para conseguir fazer, por exemplo, teste de transação, né? Tem uns desafios muito interessantes. A Mariana vai falar um pouco sobre o teste de transação e vai até falar um pouco dessas dificuldades que a gente encontra aí durante os processos de M&A. Né? A gente faz especificamente esse due diligence que a gente chama do ABAC, né? E muitas vezes a gente contrata consultorias até fora do restante até da questão dos outros due diligence, das outras frentes, por exemplo, a parte de PPA, a parte de tax, de labor. Então, às vezes, a gente está com 3, 4 consultorias trabalhando ao mesmo tempo num único projeto, né? Escritório de advogados também, né? Tem os 3, pelo menos, a gente cada entra um dos numas projetos, reuniões né? as virtuais e tem, assim, literalmente 100 pessoas. Tem alguns calls que a gente faz calls também, né? Isso é um outro ponto que eu ia até mencionar, né? Nos calls que a gente tem, né? Hoje a gente faz tudo. Antigamente a gente fazia call presencial, até era na nossa sala do board, porque não cabia todo mundo, né? Então a gente fazia na sala do board. E esses calls participam aí 40, 50 pessoas, tanto de fora da organização como de dentro da organização, para falar de todas as frentes do andamento. Esses calls, durante o projeto, é um protocolo de comunicação que a gente estabelece, que a gente define para que o projeto caminhe dentro do prazo, né? A gente sabe que tem vários fatores que influenciam o prazo final ali a gente tem uma data para assinar o closing, né? Então precisa atender esses prazos, né? E a gente tem fatores externos, por exemplo, as targets que não fornecem a documentação. A gente vê aí muitas dificuldades que a gente encontra durante esse processo, né? Um processo que demanda um nível de colaboração da parte da target também muito grande. E às vezes a gente está comprando empresas pequenas, né? A gente já chegou a comprar empresas de 400, 500 funcionários, né? E essas empresas, elas não têm uma estrutura preparada, elas não contrataram uma consultoria para dar suporte pelo lado da target. Então, muitas vezes, o papel tanto da Isabel como da Mariana ali, como consultorias, é até facilitar, né? É muito mais na facilitação ali, da negociação de como organizar essa documentação, essas informações que a gente precisa receber, do que, às vezes, o trabalho maior está nisso, né? De a gente obter e negociar essas documentações e essas informações que elas fluam para que a gente, pelo menos, tenha um mínimo de segurança, né? Então, a Bug optou por fazer um processo estruturado, né? A gente vem fazendo esse processo dessa forma estruturada há algum tempo, né? Mas porque a gente quis buscar sempre as melhores práticas de mercado em relação aos riscos que um M&A mal feito pode ocasionar, né? A gente sabe que tem casos aí, vários casos aí, até na mídia publicados, em que empresas compraram um problema, né? E a gente não quer comprar um problema, né? E os riscos que a gente levanta durante esse processo de M&A são muitos, né? A gente pega, por exemplo, principalmente o risco de corrupção, mas a gente acaba levantando coisas totalmente diferentes, né? O Guilherme até vai mencionar um dos pontos de uma das nossas fusões e aquisições que a gente fez, em um caso específico, que a gente levantou riscos que têm algum relacionamento com corrupção, mas que pode ser, sei lá, lavagem de dinheiro, né? O Nazi que está aí, ele trabalha muito nessa questão de lavagem de dinheiro, a gente estava conversando agora, e é um outro risco, ou pode ter alguma questão de antitrust também, né? Que pode também estar relacionado aí a essa questão que a gente vai levantar durante o processo ou de corporate intelligence, que a Mariana conduz, ou durante o teste de transações, ou mesmo durante a entrevista, né? Porque mais do que os riscos, o que a gente busca quando a gente faz esse projeto? Qual que é o objetivo? Qual que é a nossa expectativa? É não só o mapeamento desses riscos, de ter uma adequada avaliação de riscos da target que a gente está comprando, mas também é saber o que eu preciso melhorar, né? São as recomendações pós-aquilo, né? Eu estou comprando, eu vou comprar, eu comprei. Mas o que vocês avaliaram? Como que essa empresa ela gerencia os riscos de compliance, né? Principalmente os de corrupção, mas todos os demais riscos relacionados, né? De imagem, reputação e tudo mais que podem estar associados. Como é que ela gerencia? E como é que a gente pode implementar um programa de pós-acquisition? Então, um relatório que a Isabel produz é um relatório muito rico, né? Que no final a gente recebe
recomendações pós-acquisition, né? Não é um relatório de, tem esses riscos ou não tem nada, é uma empresa tranquila, mas ela tem esse relatório, ela traz, né, o que eu devo fazer para que essa empresa depois ela tenha um programa de compliance nos moldes que nós temos, né, que tanto a Isabel como a Mari conhecem. Então a gente já recebe um relatório que já fala, olha, vocês vão comprar, podem comprar essa empresa, os riscos estão dessa forma, mas precisa de melhorias, e isso vem no relatório final. Então a expectativa é que a gente tenha isso, né? Agora, fora isso, aquilo que a própria Isabel falou, né? Na expectativa a gente ter que tanto a consultoria como o escritório tenham esse nível de relacionamento com as targets. A gente tem targets que muitas vezes são sensíveis, que ninguém na target está sabendo que ela está sendo vendida. Então tem uma pessoa que sabe, que concentra tudo. Então são pessoas às vezes que têm um ego ali também um pouco difícil. Então a gente precisa ter esse jogo de cintura, precisa ter esse bom relacionamento. Não pode chegar, como a Isabel falou, de falar, não, nós estamos aqui para investigar, não. Mas justamente como parceiros, né? Trabalhar como parceiros. A expectativa nossa é que esse projeto, que se atenda aos prazos, lógico, né? Mas para que traga algum benefício, não só para nós, mas também para a empresa que a gente está analisando. Né? Esse é o nosso ponto fundamental. Acho que teria muito mais para falar desse assunto, mas acho que eu vou roubar um pouco do tempo da Mari e da Glaucia, que ainda vão falar bastante, do Guilherme também, que tem coisas bem interessantes, então eu vou passar para eles aí, para eles tocarem a parte deles também. Por favor. Tá bom. Bom, pessoal, até estava conversando com algumas pessoas antes, vou tentar trazer um pouquinho mais da parte técnica ali, do que a gente faz, né? Como que a gente chega nesse objetivo final, que é realmente trazer a visão da empresa, os riscos que tem e como que funciona ali o ambiente. Sem a qual não vivemos, deixa eu deixar bem claro, que a gente até faz aqui, tanto é que eu apresentei o Capelete, mas vocês, as consultorias, a turma aqui da Grandeur é excelente, eles fazem isso de olho fechado, tem um monte de gente para fazer isso. Tem algumas pessoas até aqui que trabalham com a gente fazendo isso. Para dar uma visão um pouco mais ampla, assim, né? O que a gente faz, né? Como que a gente consegue chegar nesse resultado? A gente costuma dividir em 3 partes macro, que a Isabel sempre acompanha e a gente faz muito em conjunto isso. Que é a parte de background check, para a gente avaliar, então a gente vai ali buscar todas as informações sobre os targets, sejam tanto o target principal, que é uma empresa que vai ser adquirida, mas também sócios, diretores, pessoas-chave ali que podem ter alguma questão de influência, que pode de alguma forma trazer algum risco para a empresa, né? Depois a gente tem outro macro processo, que é a parte da análise do ambiente de compliance da companhia, onde entra a parte dos testes de transação que são tão importantes. E a gente sempre vai finalizar com a parte de entrevista que a gente deixa no final, que é onde a gente vai arrematar. E quando a gente fala, então, começando ali pelo background check, a gente fala muito, quando a gente pensa background check, a gente pensa muito na questão reputacional, que é um dos riscos muito importantes que a gente vai abordar e que a gente vai buscar entender que riscos que tem. Mas a gente também fala de sanções. E a gente até estava conversando, né, Amanda, um pouquinho antes sobre essa questão. O que a sanção pode me trazer? O que a gente pode fazer? O que isso pode me trazer de risco? Então, a gente também faz pesquisas nas listas restritivas para entender se essa empresa ou se, de repente, tem pessoas que estão expostas a isso e como isso vai impactar, né? Quando a gente fala disso, a gente também fala de funcionários, de fornecedores, de fazer o cruzamento dessas informações das empresas, tudo isso quando a gente ainda está falando de background check, para entender se existe ali um potencial conflito de interesse dessas questões. Às vezes eles me falam, né, vocês podem perguntar, tá bom, você levantou todas essas informações e aí eu vou receber um monte de bullet points, um monte de informações, o que eu faço com isso? E é justamente esse o nosso trabalho, é conseguir juntar as informações e fazer conexões entre elas, né? Quando a gente fala de doações políticas, por exemplo, uma empresa não pode fazer uma doação política. Só tem uma pessoa física que pode, né? E aí a gente fala, bom, identificamos aqui que a gente tem uma doação política, por exemplo. Mas o que isso me traz de risco? Isso tem algum problema, né? Para a empresa que eu vou adquirir, vai me trazer alguma questão? E aí é onde entra o nosso papel de fazer essa conexão de pontos.
Mas quem é esse político? Ele participa de alguma bancada? Ele tem influência em algum projeto? Esse projeto é patrocinado pela Target de alguma forma? Vamos tentar fechar o ciclo das informações. E dessa forma, unindo as informações, né, de diferentes bases, então eu estou falando de processos que a gente identifica, e aí a gente trabalha completamente, sempre com muita sinergia, compartilhando as informações, e às vezes até com outras frentes, como o Márcio comentou, a gente tem reuniões de todo o projeto, a gente identificou um projeto ambiental aqui, um risco importante, vamos compartilhar com outra frente de trabalho que está fazendo isso, né? Então a gente tenta fechar todo esse ciclo quando a gente está falando de background check, para que a gente consiga trazer essas informações para as próximas fases. Quando eu vou analisar o ambiente da empresa, né, o ambiente de compliance, é muito importante a gente ver a parte cultural, como o Márcia falou. Será que essa cultura vai estar alinhada com a cultura que a cliente espera, o que o meu cliente espera? O que eu preciso apontar, o que eu preciso analisar para que essa informação seja válida e seja compreendida? Será que o meu cliente vai querer adquirir essa empresa? Ou será que ali preciso, como eles comentaram, né, precisa ter recomendações que depois o escritório vai fazer de pós-acquisition, né? Então, essa parte de análise do ambiente é muito importante, também é no momento que a gente vai analisar, principalmente os controles. Né? Que controles que essa empresa tem? Essa empresa tem políticas estabelecidas, procedimentos, né? Quem são as pessoas que fazem aprovações nesse sentido? Então, a gente vai analisar toda essa parte do ambiente para passar para a próxima fase. Vocês estão vendo que é um quebra-cabeça, né? A gente faz uma parte e vai juntando. Que é quando a gente está falando da parte de teste de transação. Que aí, como a Isabel e o Massa muito bem colocaram, e a Isabel até, todas as partes, a gente faz reuniões semanais, né? Tanto com a Isabel para falar, olha, identificamos isso, né? Fizemos esse tipo de análise, o que a gente pode trabalhar em conjunto? E também com o Massa e o time dele para passar os findings e para a gente não ter surpresa, para a gente ir caminhando em conjunto. A gente escolhe as transações. E a gente escolhe as transações, né, a dedo, né? A gente tem um tamanho, né, um limite, vamos dizer assim, que a gente estabelece, às vezes passa um pouquinho da quantidade de transações que vamos analisar. E aí, como a Isabel muito bem colocou, é nesse momento que a gente pega tudo que a gente fez, então, resultados de background check. Eu não identifiquei aqui alguma empresa ou alguma pessoa que pode ser relevante ou que me traga algum risco. Deixa eu ver na base financeira, que a gente faz uma conciliação entre a base contábil e financeira. Deixa eu ver aqui nessa base se eu tenho pagamentos para essa pessoa que de repente não deveriam ter sido feitos, né? Deixa eu pegar aqui nessa parte de funcionários, de fornecedores, quando eu fiz o check, né, o cross-check de informações do que eu recebi do cliente versus os resultados de background check, deixa eu ver aqui se tem pagamentos para essas pessoas. Além disso, a gente faz toda uma análise financeira para entender transações e a Isabel se incluiu como advogada, mas nós, consultoria também. Consultoria é um grande risco quando você está falando, né, de transações. Consultoria de qualquer coisa. Vamos analisar, vamos ver pagamentos de brindes, vamos ver essas questões que são sensíveis, um fixo, né, o caixinha ali da empresa. O que eu tenho aqui de pagamento, né? E também vamos analisar, então, como um todo essa base. Porque às vezes a gente pega ali um pagamento muito grande num sábado. Será que está normal? Vamos tentar entender esse processo? Então, por fim, a gente faz essa análise da base para selecionar as transações com vários critérios, não temos tempo para passar por todos, mas com vários critérios. E então, poder fazer essa análise dessas transações com tudo que a gente entendeu da empresa. Então, nós selecionamos, solicitamos a Target uma lista, então todos os documentos, a gente fala que a gente precisa que a empresa conte a história daquela transação para a gente, né? Como que foi o processo, a necessidade disso? Como que foi o processo de cotação, os processos de aprovação, de pagamento, de evidência de que aquilo foi realmente realizado? Me conte essa história, me dá a documentação. E aí, como o Massa colocou, às vezes a gente chega em algumas situações que ou o target não sabe, a gente pega, às vezes, empresas que são empresas familiares ou empresas pequenas, que não têm uma estrutura muito robusta e que eles falam assim, não, aqui a gente não faz cotação, a gente não tem esse processo. Então a gente já sabe que ali a gente tem uma fragilidade, né? Ou não precisa de contrato, porque é meu colega, a gente sempre faz isso, então a gente já vê outro ponto. Então às vezes a gente precisa explicar, e aí como a Márcia falou, muito importante, né? A gente aprendeu a lidar com esse ambiente no momento de pandemia, de fazer muitos calls, de conversar muito, e por isso que as entrevistas são tão importantes para aproximar
o target, né, para que o target entenda o porquê que a gente está fazendo isso. Porque às vezes falando fica uma coisa muito genérica, muito técnica, né? Então não, a gente precisa de entender como vocês trabalham, para a gente entender e fazer a sinergia com o que a empresa tem por hábito fazer. E antes a gente ia, agora a gente já teve até um target que aceitou e que a gente já conseguiu ir em loco, porque funciona muito melhor, acho que vocês devem concordar. O trabalho remoto funcionou perfeitamente, a gente conseguiu desenvolver todos os projetos, mas não tem nada como sentar do lado da pessoa e falar assim, olha, esse documento é esse aqui, ó, me mostra. Vamos ver se deu certo. Se não deu, a gente pega outro e assim por diante. E aí, por fim, a gente termina, vamos dizer assim, essa parte técnica com todas essas informações. Então, tudo que a gente captou durante o projeto, sejam em pesquisas realizadas por nós, em bases de dados, sejam em documentação, porque às vezes em documentação a gente consegue pegar umas sutilezas, umas questões para entender o ambiente e também com os resultados dos testes. E aí a gente testou e a gente viu, essa transação aqui, de repente, ela está um pouco estranha. Não é de praxe, né? Ou aqui eu tenho uma fragilidade de controle importante que depois vai precisar ser mitigada de alguma forma para impedir, de repente, futuros vazamentos, ou fraudes, ou riscos, né? Então a gente faz todo esse compilado durante o projeto para chegar ao final com essas informações e aí sim finalizar com as entrevistas. Mas agora eu vou passar para a Glaucia e depois eu falo para vocês eu queria te perguntar uma coisa. Claro. Quando a gente faz empresas de pequeno porte ou médios, não tem informação quase nenhuma, né? Sim. E nem tem uma metodologia para a gente poder alcançar essas informações, documentos, etc. E a gente encontra muita coisa no ar aí e não tem como aferir. Como é que vocês fazem? Quando não tem documentação suporte, né? É um grande desafio. O que a gente faz? A gente tenta aprofundar o máximo possível em pesquisas de bases de dados que a gente tem. A parte reputacional acaba se tornando muito importante, porque quando é muito sem formalização, as coisas são muito informais. Então, a questão de relacionamento de quem está dentro da empresa com os fornecedores e com as pessoas que eles se relacionam é muito importante. E a gente tenta analisar, então, as questões, contratos, bases financeiras, o que a gente tem de documentação, e é claro que vai com uma limitação muito grande, que é algo que pós-aquisição vai ser um dos principais pontos que vai precisar. A gente já teve um target, inclusive, que acho que a Isabel vai comentar, vai se lembrar, que eles falaram assim, não, a gente realmente não tem, a gente sabe que a Bung tem um programa de compliance maravilhoso, a gente não vai se propor de qualquer forma começar ou formalizar nada aqui agora, porque não vai chegar aos pés do que a Bung já faz. Então vamos esperar, se a fusão der certo, aí a gente implementa. Uma cara lavada, tranquila, sem o menor problema, falou, nem vou fazer. Então a gente fala, então tá bom, então vamos limitar, que essa é uma questão muito importante, e para negociação isso é levado muito em consideração também. Nós já tivemos um caso de uma empresa, um negócio grande, 2 bilhões de dólares. Nós chegamos na empresa, não tinha informação nenhuma. É uma empresa familiar, assim, mas tudo informal. Aí nós falamos, vem cá, vocês não estão preparados para vender. Vamos dar um stop aqui, voltar atrás e a gente vai preparar vocês para vender. E nós éramos compradores. Aí, e eles falaram, não, tá bom, então faz. Aí nós listamos tudo, reorganizamos a empresa, levamos 18 meses para reorganizar a empresa e fechamos o negócio. Perfeito. É comum, viu? Temos um exemplo desse também, né, de projeto que foi realizado, foi identificado, agora não está no momento. E agora a gente faz uma fase 2 do mesmo projeto para fazer uma atualização, ver realmente o que a empresa evoluiu nesse tempo, para aí sim o deal ser concluído. Olha o nome do tem projeto. sempre uma reação. O nome do projeto pode falar, só o nome, né? Só o nome. É lindo o nome. Beast. Então tem Beast 1 e agora o Beast 2. Exatamente, porque foi isso que a gente deparou. E agora a gente está fazendo uma atualização dos procedimentos e comparando, né? Isso que é muito interessante. Nosso relatório passado, o que mudou? Realmente teve uma evolução? Realmente eles diminuíram o risco, agora vale a pena? E é isso que estamos fazendo agora também. Passar a palavra, por favor. Obrigado. Eu não sei se você quer apresentar o caso, ela já pega o gancho das entrevistas, como Pode pegar o gancho. Pega o gancho das Sim, entrevistas? claro. Tá bom.
Depois dessa fase tão importante que é a análise documental, a gente separa durante essa fase de auditoria, de análise de documentos, teste de transação, dúvidas que a gente vai tirar em loco com pessoas-chave. Então, durante o processo todo, a gente já vai separando pessoas com quem a gente quer conversar, prepara um outline e a gente acha que são 3 pontos muito importantes nas entrevistas que a gente tem que abordar. Primeiro, é uma auditoria anticorrupção, então eu quero saber na prática como que funciona o programa de integridade da empresa, porque toda empresa hoje vai mandar pra gente política, código, um monte de coisa. Então a primeira questão é, conversando, né, como é que funciona seu canal de denúncia? E aí é muito engraçado, não tenho, não funciona. Vocês fazem background check? O que é isso? Então são as aberturas que a gente, né, percebe que na prática não existe. Isso é muito sério, porque se uma empresa não sabe se ela está contratando funcionário público ou não, que terceiro ela está contratando ou não tem nenhuma política na prática funcionando, canal de ética, de denúncia, o risco de haver alguma coisa por trás é grande. Então é isso que a gente pega na primeira fase das entrevistas. A segunda etapa, a gente leva dúvidas. Então são questões específicas. Teste de transação, alguma transação que a Mariana não entendeu direito, a gente tira a dúvida, né, em loco. Muitas vezes até processos judiciais, administrativos, muitas vezes a gente pega processo e não consegue entender, não tem, processo não está aberto ao público, a gente tira essas dúvidas. E o terceiro ponto, assim, que a gente acha muito importante, são os touch points. Se a empresa estiver envolvida num risco de corrupção, e a empresa tiver algum ponto de ligação com os Estados Unidos, com a legislação do FCPA, o que isso acarreta? Que além da preocupação da CGU, do Ministério Público Federal, eu vou me reportar aos Estados Unidos, legislação de FCPA. E aí, conversando, são alguns pontos assim que ninguém nunca nem vai acreditar, mas se a empresa tem servidor nos Estados Unidos, fez reunião de negócios nos Estados Unidos, reunião de board, se contratou algum norte-americano para gerir suas atividades, e aí a doutora Isabel tem um caso assim, que ela é meio americana, né, e conversando, o diretor financeiro, nossa, que interessante, eu também sou americano. Então, era uma empresa que, tendo alguma questão de corrupção, a empresa adquirente ia dar esses 2 problemas, não só lidar com a CGU, como lidar com o DOJ nos Estados Unidos. Então, esses são os pontos das entrevistas que a gente pega ponto a ponto, assim, e tem histórias, né, maravilhosas, assim, nesse sentido. A responsabilidade é objetiva e estudando o que está acontecendo nos Estados Unidos, quando a empresa adquirente, ela compra e ela tenta remediar, conversar, tudo. Muitas vezes o DOJ ele vai aplicar a multa para a empresa adquirida, não para a adquirente, mas aí tem que ter essa vontade da empresa que adquiriu de se reportar. E a importância disso é porque a gente, sabendo disso, nosso papel é voltar para o nosso cliente e estudar. Dá para remediar, não dá para remediar, vou fazer, né? Aí é uma decisão para ser tomada dentro de casa. É interessante, Glaucia, lembrar também a Europa, e não apenas os Estados Unidos. Sim. A gente tem tido muito problema na comunidade europeia. Em Luxemburgo, eles têm regras muito diferentes das americanas. E não são lenientes, não, nem são abertos, como as pessoas pensam, que é mais fácil fazer negócio na Europa do que nos Estados Unidos. Eu acho até o contrário, porque nos Estados Unidos é tudo regulamentado, a gente sabe onde é que vai pisar. O caminho está aberto. Na Europa, você encontra muitos atalhos, muita coisa assim que não é visível na primeira oportunidade. Então a gente tem que aprender muito para fazer negócio na Europa. Nós tivemos recentemente uma na Holanda que nós desistimos assim a véspera da assinatura do contrato porque nós encontramos uma coisa terrível lá. E não era irremediável a curto prazo. Aliás, eu acho que nem a longo prazo. Mas a verdade é que a gente saiu do negócio porque
até o último momento estava oculto. E eles não têm uma cultura assim, como nos Estados Unidos, muito aberta para informar tudo, abrir tudo, mostrar. Não, é tudo sigiloso. Por isso que é tão importante aqueles vinhos antes de começar. Sentar lá. Principalmente, aí, por exemplo, você vai comprar uma empresa no interior do país, 100% nacional, as pessoas não sabem disso. E às vezes contratou uma pessoa que tem uma ligação nos Estados Unidos ou pagou incentivo de vendas nos Estados Unidos. E a empresa, a gente sabe que as empresas hoje elas estão caminhando para ser cada vez mais corretas do ponto de vista de compliance, mas isso não é uma regra. Então, às vezes eu encontro, né, com falta de informação, de documento, situações de corrupção e a empresa não está só sujeita à lei brasileira, sem saber estar sujeita à lei norte-americana também, e sai europeia. Ela mencionou nas entrevistas, eu tenho cada história de entrevista, eu vou contar. Uma delas foi na compra da IOC, você pode falar que é público, a família Matsunaga, famosa, porque um dos filhos desapareceu 2 dias antes do close, aquela história que virou filme, né? Mas eu fui entrar na entrevista e todo mundo aqui sabe que eu sou péssima para anotar. Eu não sei anotar, então tem sempre alguém, a Juliana me salva, a própria Cláudia, para fazer a anotação. Mas o senior Matsunaga virou e falou assim, entrevista? Assim, eu fui explicar para ele e tudo mais, ele já me olhou com uma cara, assim, todos os sócios, eu tentando explicar para ele, tinha que ter um. Então tá bom, pode entrar aqui na sala, sem celular, sem uma caneta, sem um lápis, que eu vou conversar com você. Entrei sozinha na sala, ele, todos os filhos, todo mundo lá. E depois, eu não conseguia lembrar uma palavra, isso aqui a gente tem que colocar no relatório, lógico, né? Quando eu falei, e agora? O que eu faço? Realmente, essa é uma história que eu nunca vou me esquecer dele, bravo, assim, com aquela cara, assim, maximal. E a outra história foi exatamente essa lista. Falou, você se importa de ir lá para Ribeirão Preto? Porque todas as empresas são... em lugarzinhos assim, não são exatamente, sabe, Nova York e Paris, né? Não, lógico, não tem problema, vou lá. Cheguei lá, o dono da empresa, eu nunca vou esquecer o nome dele, que era Gilmar. E ele era parecido com o Gilmar Mendes, então eu já olhei. E aí ele falou assim, não tem nada para falar com você. Imagina, aqui a gente é empresa brasileira, só trabalha aqui no interior de São Paulo, não sei o quê. Não tem nada com os Estados Unidos, né? Porque está tentando convencê-lo a falar comigo. Eu falei que eu tinha que entender das operações dos Estados Unidos. Imagina, que ninguém importa, não tem nada disso, não sei o quê. Só o meu diretor financeiro que é americano. Começa a fazer o touch points lá, sabe aquele que começa a chegar? Ah, sim, tá bom. E aí veio o diretor financeiro dele e falou assim, a gente tem um programa aqui de incentivo às vendas e a gente paga para eles irem para Disneylândia. Disneylândia é a idade. Disney World. E aí, então, eles vão para lá, lógico, tudo mais, não sei o quê. E já estão anotando ali, checando, né? Mas vocês vão bastante? Não, a gente nem precisa ir, porque a gente tem as contas lá e a gente vai pagar lá. Assim, fazer aquela. Eu não acredito. Eu consegui check, né? Toda a minha lista de touch points de FCPA. E aqui eu tenho que falar uma coisa super importante que a gente esquece de falar. Porque todo mundo fala, mas tem a ver com os Estados Unidos, a empresa é brasileira. Até adquirente pode ser brasileiro, não tem nada a ver com os Estados Unidos. E realmente, de repente, por esta situação que eu estou falando aqui, tem tudo a ver, ou seja, o alcance extraterritorial do FCPA pegou a operação da Ribeirão Preto, da cidadezinha de Ribeirão Preto. Mas não quero me alongar muito, porque o Guilherme vai falar de um caso que a gente trabalhou. E gente, por favor, sintam-se à vontade de fazer perguntas, porque a gente vai fazer um Q&A, mas se tiver uma coisa assim muito forte, interrompa, não tem problema nenhum. Bom, não vai dar para falar todo o fluxo de trabalho que a gente tem junto com as consultorias e com o escritório, mas dá para fazer aí um overview de alguns pontos importantes que a gente identifica nos nossos relacionamentos, né? O primeiro que a gente separou aqui para conversar com vocês
é a importância da análise dos beneficiários finais, né, que são os sócios por trás dos sócios daquela empresa. E quando a gente está atuando aí com uma consultoria que tem uma capacidade, né, de atendimento aí global e um escritório que tem essa análise, essa expertise aí também de analisar os negócios internacionais, facilita muito para a gente. Um caso interessante que a gente viu aí, acho que não tem nem um ano que a gente fechou esse caso, era uma empresa nacional, né? Então, à primeira vista, você abrindo ali aquela sociedade, era nacional, e um dos sócios, eram várias holdings, né? Começava aqui no Brasil, e o ponto final dessa sociedade a gente identificou em um país que, na Europa, era uma bolsa de valores europeia, cujo nós não tínhamos um time nesse país, e nós não tínhamos aí também tampouco experiência no idioma, né? A gente fala, por exemplo, espanhol, inglês e português. Mas a equipe da Grant Thornton tem. Exato. Que fala a Bela e traduz pra gente. E foi justamente esse o ponto legal, porque na hora que a gente levantou a primeira vista pode assustar a gente, né? Quando a gente vê que não tem familiaridade com aquela localidade, o pessoal da Grant Thornton já identificou isso, já tinha um profissional alocado nesse país e trouxe as informações muito rápido para a gente, né? Quando a gente está falando de um processo de M&A, a questão da agilidade é muito importante, né? De toda essa documentação. Eu fico impressionado com a quantidade de transações que os times aqui lidam. Eu fico até meio zonzo quando você vai entrar eu fico completamente zonzo. nos data rooms, por exemplo. É uma coisa impressionante. Não é só você não, viu? Nós todos. É uma coisa impressionante aquela quantidade, a capacidade analítica que eles trazem para a gente e a veracidade, a transparência e a segurança das informações geradas nisso é muito importante. Então, o primeiro ponto. Posso fazer um adendo Claro. nessa questão de beneficiário final? Claro. Se a empresa ser comprada por uma sociedade anônima, tem que pedir informação para a empresa. Porque órgão nenhum vai trazer os acionistas todos. Você tem um cheiro, se você pegar a ata, a última ata arquivada, vai constar o nome dele lá como tendo participado. Mas a lei diz, você só sabe quem é o acionista naquele dia no livro de registro de ações. Então, bem que eu tenho uma especialista em SA aqui, viu? Porque... E a quantidade de jurisdições, né, que a gente está tratando, isso também influencia muito. Sim. Né? Por isso que é importante a gente estar munido desse time com tanta expertise e experiência internacional, principalmente no nosso caso aqui na Bung, que nós somos uma multinacional. Né? Outro ponto, também trazendo aqui para o nosso dia a dia, nós somos aí uma empresa que exporta e importa commodities, como todo mundo sabe. A gente tem atuações, por exemplo, em países como Ucrânia, Rússia, e a Maria até falou, essa questão das sanções é de extrema importância para a gente. Então, quando a gente está fazendo também essa avaliação aí dos beneficiários finais, né, dos sócios, fazendo toda essa teia de informações que o pessoal traz para a gente, essa questão das sanções sempre foi um ponto muito importante para a Bung. Nós temos um time, inclusive, interno, mas essa capacidade ampla de atuação e de análise da documentação só é possível através também do trabalho em conjunto, tanto do escritório quanto do pessoal aí das consultorias. Então, é importante a gente ter isso muito alinhado, ter isso muito estruturado, porque, mais uma vez, eu vou repetir, eu acho que ao longo da minha fala, a questão da transparência e segurança, quando a gente está fazendo esse processo aí de M&A. Para finalizar, e não menos importante, a Mari falou, o Massa falou, a questão da cultura, né? Principalmente através aí das entrevistas, não é somente uma fase anterior. As pessoas, quando falam aí de um processo de M&A, por exemplo, elas focam muito nas frentes, tanto financeira, né, tributária, do próprio legal a respeito de processos judiciais, mas essa questão cultural, ela é importante. E eu vejo que, principalmente, o pessoal que cuida aí do compliance para a gente, eles trazem um nível de informação para a gente muito importante. Você falou aí, né, Mari, a questão dos valores. Para a gente, por exemplo, é muito importante ter essa questão alinhada, né? Durante a fase aí de entrevistas que vocês fazem, até mesmo a preparação, né, Isabel, que você gosta de pontuar bastante isso. Preparar a target para fazer entrevista, de como que funciona isso.
você capta um nível de informação ali que é muito importante para a gente. Então, vai para a fase posterior também, não fica restrito ali só à fase anterior de um processo de M&A. Né? A gente tem, por exemplo, numa possível integração, a gente já tem, por exemplo, identificado questões políticas da empresa, né? Questões de procedimentos, possíveis falhas, pontos de melhoria documental, nível de madurez daqueles stakeholders da empresa, que eu acho que isso é fundamental quando a gente está fazendo esse nível, essa troca de informações. A Isabel, como a gente trabalha, ela já deu vários casos de exemplo que ela trouxe, mesmo antes até do próprio relatório, ela já identificou, né, Isabel, que aqueles profissionais, aqueles stakeholders, que são as lideranças daquela empresa, já têm uma familiaridade com as questões de compliance, ou seja, vai ser mais fácil para a gente lidar com essa fase posterior. E um outro ponto também que eu acho muito importante, que até facilita o nosso trabalho de reporte interno, né, é fazer esse reporte para fora, né, para a nossa chefa lá nos Estados Unidos, que é o caso. A gente fica totalmente seguro em relação a esses relatórios, né? A gente sabe, a gente trabalha em vários projetos, igual o Dr. Ordelli falou, quando você tem essa construção ao longo dos anos aí, de vários projetos, tudo fica muito fluido, né? E essas informações não são repassadas somente para frente de compliance. Através dessas reuniões, eles compartilham todos esses níveis de detalhes com o time de financeiro, com o time de tributário, com o time do legal, trabalhista, enfim. Isso tudo é muito fluido. Então, acaba que todo mundo, durante as reuniões, faz um trabalho muito mais ágil. A gente trabalha quanto tempo quando a gente está falando de um processo de M&A, né? Os contratos, geralmente, os termos aí de entendimento, eles são 60 dias, às vezes. Então, além de muitas vezes você está num bid, né? Você está num bid, você tem concorrente ali, se você atrasa, o concorrente sai na frente, né? Exato. Então, quando a gente tem esse nível de experiência, de profissionalismo, né? Por exemplo, o time da Grant Thornton, o pessoal da Azevedo, eles trazem para a gente, facilita muito, né? A gente, por exemplo, as questões que a gente tem que levar lá para a alta liderança dos Estados Unidos é muito tranquila. Quando eles recebem, por exemplo, o seu relatório, né, Isabel, não vem questionamentos para a gente do que a gente tem que chegar, fazer, explicar com detalhe. A gente já tem um nível de segurança e de trabalho contínuo. Então, isso facilita muito, né? São vários pontos aí que a gente vem trabalhando ao longo do ano. Se a gente for aqui detalhar um por um, vai ficar complicado. Mas é isso. Não, interessantíssimo mesmo. Eu devo dizer para vocês, eu sou muito suspeita, porque eu adoro trabalhar com esse time. E a gente ganhou uma experiência na organização, né, que a gente tem weekly calls, eles estão marcados toda segunda-feira às 4 horas. Exatamente. Né? Isso de um projeto. De um projeto. Depois a gente se reporta a Marge e o Guilherme no weekly call. Após, agora eu esqueci, são quantos que... Depois a gente tem um com o grupo todo. E como você bem enfatizou, é importante, porque outro dia nós estávamos conversando com o pessoal de propriedade, nós estamos nessa reunião geral de todos os times, né? E o advogado de propriedade intelectual levantou e falou, não, mas eles estão pagando um royalty absurdo com um negócio desse. Eu falei, opa, então é comigo mesmo, você pode me detalhar, porque é uma coisa que eu estou preocupada com o pagamento que o advogado de propriedade intelectual achou absurdo, saiu de acho que era 400 mil para 6 milhões, uma coisa assim. E aí Mari já mandou o WhatsApp para ela, procura isso no livro, eu vou procurar o contrato, a gente já começa a conversar, eu time todo conversa. É uma organização, modéstia à parte, que hoje em dia está perfeito, a gente não... Nossa, se passar um ponto entre nós aqui, eu vou ficar surpresa, porque... E muita sinergia sempre trabalhando com os times, assim. Ela vê alguma coisa que ela achou estranha ali numa transação que, digamos, se repetiu diariamente, já chama atenção, a gente já coloca no outline. Todo o trabalho, o tempo todo, nós fazendo anotação o que vai para o outline das entrevistas, né? E como eu disse para vocês, todos os outros advogados, todo mundo da equipe morre de ciúme da gente, porque a gente vai para as entrevistas. E as entrevistas realmente são um ponto. Aí entra
o expertise das pessoas que fazem entrevista, porque muitas vezes até o cara do target lá, ele tá nervoso. Eu falo, não, vou falar besteira, pronto, daí o meu chefe vai me matar. E aí, eu vou melar o deal aqui, tudo vai acontecer porque eu falei uma coisa que eu não devia falar. Então, deixá-lo à vontade, conversar, aquela conversa. Eu costumo falar que vocês fazem quase que um trabalho psicológico. Né? Psicologia é uma terapia. Porque, na verdade, a gente não é polícia, né? A gente não tem que chegar arrombando porta, nada disso, né? Interessante é que, e até nesse último que a gente conduziu, teve um exemplo das contradições que a gente pega justamente por as pessoas estarem à vontade. Então, quando a gente começa a conversar, a doutora Isabel fez um trabalho maravilhoso, estamos aqui, né? Vamos fazer uma introdução. O pessoal fala que ninguém consegue mentir. Não conseguem. E as pessoas vão se sentindo tão à vontade, vão conversando, porque o nosso intuito ali é pegar, né? A gente pegou um conflito de interesse fortíssimo de um diretor com outro, e quando a gente começa, vocês possuem uma política? Tem conflito? Não, aqui não tem nada disso. E aí a gente descobriu, pelo menos na reunião, 3 relacionamentos ali, de aprovação entre um e o outro. Aqui estava namorando com o CEO. Namorando com o CEO, exatamente. Ela era diretora de operações. E ela era diretora de operações. Então a gente pegou no bate-papo, porque ele já estava tranquilo. Esse vinho é importante, eu tô sentindo. Como a gente tenta marcar todas as entrevistas por estratégia no mesmo dia, no máximo em dias seguintes, para que não tenha, né, muita troca de informações entre eles, essa questão das contradições é muito interessante. A gente faz uma entrevista às 9, termina de 10h30, não dá tempo dele sair e contar ali para o outro o que foi conversado. Quando o outro entra e um falou que tinha um programa perfeito, o outro fala, não sei nem do que se trata. A gente fala, nossa, então aqui tem algum ponto interessante. Então, realmente, esse trabalho da entrevista no final é para finalizar, porque ele vai sendo construído com todos os pontos que a gente faz no decorrer do trabalho, com tudo que a gente levanta, né, e a gente consegue amarrar essas informações. E às vezes a gente pensa, não vai sair muita coisa. E como o Guilherme bem colocou, a gente às vezes percebe o nível de maturidade dos executivos só de fazer essa conversa. Esse último cliente, por exemplo, o Target, por exemplo, foi muito diferente do penúltimo. A gente chegou para o Márcio e o Guilherme falou assim, aqui a gente tem os executivos mais sêniores. Eles têm uma noção, não tem muita coisa formatizada? Ainda não tem, mas eles têm uma noção boa, eles são mais sêniores e vai ser mais fácil. Lembra? 3 ou 4 mil da Monsanto para casa, porque nós trabalhamos com a Monsanto a vida inteira e a gente trabalhou justamente no DPA deles, com a monitoria durante 5 anos, sabia tudo. Quem trabalhou na Monsanto, tem alguém aqui que trabalhou na Monsanto? O cara respirava, acordava, o FCPA, ia dormir, FCPA, aquelas coisas, trauma de monitor. Não sei se alguém aqui, eu estou vendo duas. Prisão, né? Tem duas aqui mas vocês não têm trauma do monitor, né? Não. Mas ali na Monsanto. Né? Tinha que ter trauma. Elas estavam fazendo perguntas outro dia e o dono da empresa resolveu falar, não, só falo com ordem. Só queria falar comigo. Aí eu fui lá e falei, olha, tem essa lista das perguntas que a gente queria ter as respostas. Ele falou, mas que mal me perdoe, por que essa curiosidade? Exatamente isso, é uma situação que a gente teve, inclusive, que é ao mesmo tempo que a gente teve essa facilidade nesse projeto, a gente já teve uma situação onde era uma empresa familiar lá no sul, onde o proprietário daquela empresa, né, ele não compartilhava nem com o filho dele, que estava no processo, não confiava em ninguém. Então, foi feito um trabalho pelos times aqui, justamente por isso que eu falo, esse trabalho psicológico, né, de tentar mostrar para ele quando que era importante ele abrir aquelas informações para o negócio ir para frente, né, isso é fundamental aí. E o caso do proprietário, que não aparecia em lugar nenhum, nenhum documento societário, não existia o cara, mas pelas conversas do time a gente sabia que era com ele que tinha que conversar, ele sabia tudo, ele sabia tudo. Aí a gente foi fuçando. Ele era o interlocutor. Fomos procurando, olha, background check atrás de background check. E aí, eu vou falar que a minha turminha boa, Flora e Gil, que entram nas redes sociais, assim, várias redes sociais. Aí elas descobrem que aquele ali é o namorado daquela ali. Que não, mas é o filho do dono, não sei o quê. Aí eu falei, gente, eu falei pro nosso chefe maior, que
o Gobi, que faz toda a operação, né? Eu falei, Gobi, olha, aqui deve ser um caso típico do cara não fala nem para a família, nem para a esposa quanto ele tem de dinheiro, se ele é dono da empresa ou não. Então, ninguém, mas nós descobrimos exatamente assim, a Flora e a Jill passaram uma varredura e descobriram toda a teia de relacionamentos de quem realmente o cara era. Então, esse negócio de background check é importantíssimo, mas não somente isso. E eu sempre enfatizo que antes das entrevistas, o que eu falo, Ju? O que eu quero? Eu não entro em entrevista sem fazer as redes sociais. As redes sociais. O background check ali das redes sociais. Eu quero saber quem esse cara é, se ele é uma pessoa mais recatada, se ele o que ele fez, o que ele faz. Depois, a gente chega pro Bob e fala, olha, gente, esse cara aqui estudou na GV, a gente já sabe, já é um outro nível, o trabalho vai muito mais rápido e muito mais eficiente, né? Tem situações, por exemplo, que durante essa pesquisa, eu acho que vocês trouxeram isso pra gente, inclusive, que havia uma dúvida ali, por exemplo, se era uma laranja. Isso é ótimo também. Se era uma laranja, né? Um daqueles sócios ali. Então foi feito, quando a gente identificou essa questão, por exemplo, do padrão de vida daquela pessoa, chamou a atenção do pessoal aí do AZ27, a questão das fotos, né? Das redes sociais. Era uma mulher, era uma acionista. E era uma acionista mesmo. E ela tinha 2 perfis no Facebook. Não é possível, isso não deve ser laranja, né? Depois nas entrevistas a gente explorou bastante ideia. Muito interessante. Um ponto importante, eu acho que das entrevistas também, né? Eu acho que é a questão justamente da avaliação da efetividade do programa de compliance da Target, né? Porque muitas vezes você vai no Data Room, tem lá política, código de conduta, você vê uma série de documentações. Mas quando a gente vai no processo de entrevistas é que a gente avalia realmente a efetividade daquele programa de compliance, porque muitas vezes tem ali documentação, suporte, tem política, tem tudo, mas você vai ver o canal de denúncia nunca recebeu uma denúncia, né? Na verdade ele existe, mas os funcionários não têm. A Mari telefona de vez em quando. A Mari faz o teste. Muitas vezes a gente pede, né, a quantidade de denúncias, né, as principais denúncias recebidas pelo canal, e muita gente fala, não, isso eu não vou fornecer, né? Ele está no direito dele de não fornecer algumas documentações, ele não fornece, né? Mas aí durante a entrevista a gente tenta aprofundar justamente como é que é esse funcionamento. Tem um comitê de ética dentro da organização, quantas pessoas participam desse comitê, quem participa desse comitê e quais foram as denúncias principais que foram investigadas. Falar, nunca recebemos nenhuma denúncia, né? E às vezes, muitas vezes você pergunta também a questão do treinamento, né? E você vai ver, não, treinamento a gente nunca fez, né? Não temos um programa de treinamento, né? Mas nós temos o código de conduta, nós temos o canal, nós temos a política, tem tudo, tá ali, né? Papel aceita tudo, né? Então, fornecer o documento é fácil, botar ali no data room que tem é fácil, mas avaliar a efetividade, muitas vezes a gente não consegue na profundidade que só da análise documental. Então a gente vai para as entrevistas justamente para ver aquilo que a Glaucia mencionou, que a Mari mencionaram, mas que é a questão da efetividade ou da maturidade do programa de compliance dentro da organização, né? Que para nós é importante. E é justamente daí que vem a recomendação de qual serão as nossas ações pós a aquisição, né? Porque a gente sabe que esses temas são importantes também, né? Excelente. E um outro ponto que eu queria mencionar, é a questão da resistência interna, né? Muitas vezes, quando a gente começou esse processo mais estruturado de fazer o background check, de fazer o due diligence de corrupção dentro da organização, né? As áreas de negócio, as equipes de projeto de M&A, né? Falaram, não, mas por que você teve que tomar vinho com eles? Exato. Por que a gente vai fazer isso, né? Isso daí vai custar muito mais dinheiro, né? Vai aumentar o custo, lógico, tem um custo para fazer nada de grátis, né? Vai aumentar o custo do projeto em si, né? Vai tomar tempo, vai ser um deal breaker, né? E a gente tem todo um processo de convencimento interno de por que a gente precisa fazer isso, né? De demonstrar que a importância, muitas vezes, das consequências de um risco não identificado de corrupção, para você solucionar depois, ele vai sair muito mais caro do que o custo e o tempo que você vai perder para fazer. E assim, na verdade, o tempo não muda, né? O tempo, eu torno em AZ27 dentro
prazo estimado do projeto junto com as demais frentes, eles têm que também entregar o relatório deles, né? Muitas vezes eu sei que o pessoal passa aí feriado trabalhando aí por questões aí de atender Nós já botamos os até prazos, né? Nós já botamos até chuveiro aqui no tomar um A banhozinho. cama, né? Eu sei como é que Na é. cama ainda não botei não, porque senão vai todo mundo dormir. Eu só queria também. É o office home, né? Office home, É o office home. Né? Passa a viver dentro do escritório. Mas então a gente precisa convencê-los que tem questões que são relacionadas à compliance, né, à corrupção, que o melhor acordo de compra não vai mitigar aquele risco depois se for realmente no processo judicial ou alguma coisa do gênero. A gente vai ser, na realidade a gente acabou comprando aquilo e não tem mais como a gente remediar aquilo, vai estar dentro do custo mesmo da transação. Eu acho importante muitas vezes o pessoal falar, compliance é fácil, não sei o quê, não. Mas ter um background do advogado em societário é muito importante. Então, eu acho que o background check, a gente tem que passar assim por um passo além. Não é só aquele check E o the que eu ia box, falar para sabe? vocês também uma coisa que de vez em quando as pessoas não gostam de ouvir, mas assim, compliance, consulta jurídica. Um ponto que é muito importante, até nos auxilia, você estava dando esses exemplos, para mim fica muito claro, porque você demonstra objetivamente para as outras áreas da empresa a importância do processo de due diligence de compliance, né? Você traz esses exemplos, os relatórios, apesar desse nível de informações que eu falei que eu fico perdido quando eu entro no Data Room, quando você vai revisar um relatório, né, que é o que se distribui ali entre as pessoas, é uma coisa muito objetiva, né? E você demonstra de forma clara para as outras frentes a importância de você ter atuado num processo de due diligence ali, de compliance. Eu acho que quando você traz esses exemplos, fica claríssimo para o outro pessoal também. A gente conversa, né, dá outros exemplos para eles durante essas reuniões. A gente faz um sumário. Faz um pra vocês sumário. também. Gente, vamos abrir para as perguntas. Mas o mais João, né? Depois mais relacionado para a Bung, mas à vontade. Eu tenho uma dúvida em relação ao impacto que a operação, as iniciações de FCPA e ABAC têm no valuation da Target. A gente falou muito de deal breaker e pós-closing, mas, né, com esse histórico que vocês têm de operações societárias, qual que é a experiência ou, enfim, o que vocês trazem de bagagem para passar isso para o business e, de fato, se isso impacta na precificação da Target ou não? É mais uma questão de remediação pós-closing. Na verdade, por sorte, a gente não teve até então, né, uma questão assim tão grave que afetasse, que fosse um deal breaker, né? Tivemos no passado, mas aí era uma target que tinha uma série de problemas, não só relacionados a FCPA, mas ele tinha outros tipos de problemas que a gente acabou não fazendo o negócio, né? Mas todas as questões, nenhum negócio é fechado sem uma avaliação final da frente de due diligence de compliance, né? Porque são questões que muitas vezes, mesmo nos acordos que a gente faz de pré-closing, fica difícil de remediar, né? Então, os contratos em si, a gente não consegue, muitas vezes, colocar uma cláusula que é aquele risco de corrupção se materializar, a gente vai ter uma diferenciação em preço ou os custos vão ser... Então, isso daí fica bem complicado a gente arrumar em pré-closing, né? Muitas vezes não é possível. Por isso que, normalmente, se aparece alguma coisa, provavelmente não vai ser feito o negócio, né? Então, o impacto é grande, vamos dizer assim. Só se for uma questão menor, que não é diretamente relacionada à corrupção. Mas quando tem risco de corrupção muito evidente, fica difícil da gente fazer qualquer tipo de fechamento. Por favor, se apresente para nós você três. Bom dia para todo mundo. Eu sou a Vivian, ex-Votorantim Energia. Ai, meninas, tudo bem? E hoje Áurea, né? Fizemos abertura de capital e tudo mais. E por excelência do negócio, nós fazemos muitos projetos de M&A. E
E como a doutora disse, alguns projetos eles são cidades pequenas, etc. E no nosso caso não tem nenhum Paris, nem Florianópolis, nada. No interior, A gente tem. exterior. Nós temos que reduzir esse problema. E classificamos alguns projetos menores, maiores, enfim. E teve um projeto específico, acho que é um pouco de encontro com a pergunta do João. Era um projeto que tinha fumaça, mas a gente não conseguia achar o fogo de jeito nenhum. A empresa maravilhosa, os sócios, nada. Mas o que chamava a atenção? Um dos sócios era filho de um político. E a empresa era lá no norte, nordeste do Brasil, e esse político ele era muito defensor da bancada do sul. Do sul, ok, né? Não tem muita ligação. Só que o objeto dessa empresa, ele começou a ganhar muito dinheiro, e ela foi constituída um pouquinho antes da defesa desse pai dele lá na bancada no sul, e que virou uma lei que foi possível esse negócio existir. Então você consegue pegar a cadeia, você fala, olha como começou a ganhar dinheiro depois disso, mas não tinha nada. E aí nós tivemos uma dificuldade com a empresa, porque nós queríamos direcionar no contrato justamente isso. Que caso se configurasse, materializasse, ia se diluir de alguma forma ali no preço, etc. A gente quis fazer pagamentos proporcionais, eu tentei de tudo. Mas não tinha materialidade para que aquela cláusula se sustentasse. E aí vem também o resto do time da empresa como um todo, né, Vivi? Por favor, né? Não tem como provar, gente, tá estranho. E realmente a gente não conseguiu nesse caso. Não sei se vocês já passaram por questões parecidas e como que vocês direcionaram isso? Não tivemos nenhum caso semelhante, né? A gente teve esse tipo de problema, né? Normalmente, assim, o pessoal, internamente, as equipes de projeto, tanto toda a apresentação final, a aprovação de uma aquisição é feita não só pelo board, pela diretoria local, mas ela é submetida também ao board, né? Então, tem um processo duplo de aprovação e quem senta no board global para aprovação é a Lisa, que é a Chief Compliance Officer Global, que recebeu o relatório da Isabel e da Grant Thornton, que está sumarizado. Então, se ela vê que tem um negócio ali, ela vai ser um voto contrário. Então, é um processo que não basta a pressão sobre... Eles sabem que não adianta vir pressionar a gente e falar, olha, não vai adiantar. Então, sabe que a definição é no board global. Então, tem essa estrutura de aprovação dupla, né? Que, na realidade, aqui a diretoria local, ela recomenda a compra, mas quem vai aprovar no final é o board que tem mais poder. No nosso caso, nós temos um investidor internacional, hoje ele é muito mais atuante no mercado. E na época ele é que ficou muito incomodado com isso. Então o pessoal de fora, quando a gente faz E descobriu? Não tinha, era muito Ainda não. Ainda não. Não, mas você está falando porque a gente aqui, é um verbo feio, mas a gente cheira, a gente fala. Não, e é responsabilidade objetiva com multas, às vezes bilionárias, né? Então, sei lá se dá para, né, Às vezes pensar, é o valor da companhia. Até o valor da companhia, às vezes não tem como você mencionar também, né? Mas essa compra não deu certo, cara. Você apresentou o cheiro de Todo. Não tinha materialidade. Esse é o problema. Não conseguia nem rede social, nada. Background check, assim, fez de todo mundo, todas as esposas. E pegando, não tinha, mas era só o pool realmente de... Só fumacinha mesmo. Mas não. Sou o Luciano, da Copa Energia. Minha dúvida é a seguinte: e se o risco que é identificado está no acionista minoritário? Quer dizer, a companhia está tranquila, o majoritário está tranquilo, mas o minoritário apareceu alguma coisa relacionada à corrupção. Nesse caso, o que acontece? O risco é só reputacional de se comprar esse target ou eventualmente vocês olham com algum aspecto legal também? Eu posso falar, eu estava até lendo aqui um caso que eu acho excelente, que é o caso que eu falei no IBA. Se vocês conhecem aquela empresa de chocolate Cadbury, que é um chocolate lindíssimo, que era da Kraft, e eles, na compra que a Mondelez fez, mundial, eles nas entrevistas descobriram que alguma coisa estava muito estranha com relação a... Era um acionista pequeno também ali, porque toda a papelada dizia que os agentes tinham tirado as licenças na Índia para todo o negócio funcionar e tudo mais.
nas entrevistas, conversando com as pessoas, descobriu-se que não, que tinha sido o departamento jurídico da empresa que tirou as licenças. Então, o entrevistador olhou e falou, então volta lá para Mário, digamos assim, veja lá no livro, vamos puxar essa transação inteirinha. E, na verdade, tinham pagado para esses agentes, para que as autoridades fossem pagas aqui para o deal sair, né? Então, respondendo mais diretamente essa pergunta ali, descobrindo antes, não foi o que aconteceu no Mondelez, porque eles continuaram com o negócio e fizeram cara de que não tinham visto e não sei o quê, e foram pegos depois pelas autoridades americanas, e foi um processo horroroso de FCPA. Mas ali você tem a possibilidade de remediar pre-closing até. Por isso que é tão importante, eu estou falando aqui do vinho toda hora, vão achar que eu sou uma alcoólatra. Mas é muito importante esse relacionamento, o tempo todo, conversando, porque daí você vai nesse minoritário e você fala, olha, me conta tudo, vá, agora não esconda nada, porque a gente vai resolver junto. E se for para ser um deal breaker, assim será, mas pode ser que não. Vamos tentar resolver aqui alguma coisa antes do closing. Aí não posso deixar de enfatizar que a figura tem que ser sempre do advogado que tem o attorney-client privilege lá fora, certo? Sempre resguardando essas conversas e tudo mais, e o advogado aqui que tem o sigilo profissional, porque começa a vazar esse tipo de coisa, ou pior do que isso, quando tudo ocorreu, as autoridades americanas pegaram essa transação, de nós eles não tiram conversa. Eles não podem, a não ser que o cliente voluntariamente conte para as autoridades, tá? Então, isso quando a gente fala para os entrevistados, fica tranquilo, estou sob sigilo, que é o famoso upjohn, né? Aqui necessariamente em aquisição a gente nem chama de upjohn, né? Eu iria tentar ver o papel desse minoritário da empresa. Se ele, de alguma forma, dá o tone of the talk. Porque nesse exemplo que eu dei, dos dois ex-políticos cheios de processos criminais e até de improbidade administrativa, tinha um majoritário e um minoritário. E esse minoritário, através da filha, tirou um valor bem substancial. Eles davam o tone of the talk, né? Eu tentaria ver por esse lado. Eu queria só complementar com um exemplo que não era uma questão de minoritário, de corrupção, mas de fraude que foi identificado. Então, como o Márcio falou, na última parte ali, às vezes quando a gente está fazendo, às vezes eles falam de canal de denúncia, a gente não teria como identificar de outra forma, porque foi uma denúncia que foi feita. E eles abriram, claro, devido à confidencialidade do denunciante, assim por diante, mas qual que era o teor das denúncias. E aí a gente viu diversas denúncias de fraude, e isso já perto do final do trabalho. Então a gente foi abordar isso, né, em entrevista, quais foram essas denúncias, como que vocês endereçaram, e aí isso surtou, assim, né, pulou os olhos do cliente, e a gente falou, não, peraí, isso aqui a gente não estava sabendo. Então eles tinham que fazer uma binding offer em uma semana, eles falaram, a gente vai fazer com uma certa limitação, que a gente vai precisar voltar nesse ponto para aprofundar isso. E aí seja dentro do processo de compliance, ou uma investigação, ou vamos abrir, porque isso aqui me assusta e eu não vou levar esse risco. Porque se você tem 10 denúncias de fraude, alguma coisa não está certa, não está acontecendo da forma que deveria. Então a gente precisa tomar esse cuidado, eu preciso saber melhor o que é isso. E o target também não queria abrir por diversas razões. Então, é tudo no pre-closing ali. Essa questão é muito importante, ter essas informações antes de fechar mesmo. A lição que fica, gente, é que é a mesma coisa que comprar um carro usado. Você não pode só olhar a carroceria, tem que olhar o motor. Agora, se você é vendedor, tem que dar uma garibada, né, gente? Isabela e depois Cris. Isabela se pronuncia. Sim, meu nome é Isabela. Eu tenho uma pergunta a vocês, porque a percepção sobre a cultura ética das organizações, ela tem se ampliado ao longo do tempo, né? Então,
nós temos um histórico em que due diligences foram muito concentrados em aspectos, não é? Que estavam relacionados, não é? A compliance especificamente, não é? A regularidade das transações, a ausência de fraudes. Então, muito compliance e aspectos financeiros, como vocês tocaram, mas hoje a percepção sobre a cultura ética das organizações, ela envolve toda a reputação, sob o ponto de vista do impacto social da organização, sob o ponto de vista dos impactos ambientais, né, sobre a sua própria estrutura, não é, de governança que permite que ela evite, não é, inconsistências, não é, sob o ponto de vista financeiro e sob o ponto de vista da própria integridade. De que forma, não é, vocês têm trabalhado em expandir essa visão, não é, de due diligence para algo que é bastante mais abrangente do que historicamente a gente tinha observado? Você diz como se fizesse um cultural assessment, né, naquela empresa. Não só cultural assessment, né, mas, puxa, com toda a concentração nos aspectos ESG, não é, de que forma nós estamos incorporando aos processos de due diligence esses aspectos que são cada vez mais importantes, inclusive para a própria tomada de decisão de investidores, né? Bom, posso dar uma introdução, depois eu passo também. Eu acho que assim, com as novas coisas que aparecem como ESG, né, que é uma questão nova, enfim, a gente também toma o cuidado de não parar de fazer o que a gente também já estava fazendo e sim trazer um adicional, né? Vou contar um exemplo de um cliente, né, um outro Carlos, não era com a Bung no caso. Então, assim, fizemos uma entrevista que para eles não funcionava, então algumas dificuldades, era expert session, vários diretores juntos, e um falando de cima do outro, não, a gente tem, a gente não tem, tinha um assessor falando que tinha documentação, enfim. Quando a gente recebeu a documentação, eram documentos que, assim, eram PDFs que poderiam, né, a gente não pode falar que foram criados ontem, sem logo do cliente, sem data, sem revisão, sem nada. Então a gente já tem aqui um red flag, a gente já fala, esse documento aqui não parece que está muito, né? Quando fala, não, nós treinamos todo mundo. E aí tinha uma lista com 1.200 pessoas que tinham sido treinadas, 1.800 funcionários nos últimos 4 anos. Você fala, as pessoas foram treinadas apenas uma vez? Como que está essa questão? O que faz o tone of the top? Aí você trouxe muito bem essa parte de governança. Dentro da própria reunião, eles não conseguiam, entre si, passar a palavra, ou quem sabia o que cuidava do que, e assim por diante. Então, a gente falava assim, aqui a gente tem uma questão de governança que claramente não está resolvida. A gente não tinha nenhum ponto focal para tratar do tema, para destrinchar a documentação, para ser um ponto de dúvidas, para poder trazer a parte de governança. Então, aqui a gente já tinha como afirmar que a parte de governança não estava bem estabelecida. E aí, consequentemente, não tinha uma descida do tone of the top, porque as pessoas não sabiam. Quando você fala com o segundo nível, que às vezes é necessário, né? A gente chama a diretoria, mas às vezes você tem um gerente ali que é muito importante, que trata de questões específicas, você via que nem essa pessoa tinha esse referencial. Então, essas questões a gente vai abordando com análise de documentação, com o que a gente, né, tem by the book, que a gente precisa fazer, mas nenhum projeto é 100% igual e a gente precisa se adaptar para entender de acordo com o que vai sendo sinalizado ali para a gente do recebimento, de entrevistas, dessas questões. Muito particular cada caso. Ótimo. Cris, apresente. Agora, Cristiano, do Fabrício, eu acho que até um pouco no complemento ao que a Isabel falou, é o seguinte, com esses riscos remediáveis ou administráveis pós-compra, numa aquisição de uma empresa menor é comemorado na experiência de vocês. Porque quando eu trago isso para a minha realidade, a gente vai fazer uma aquisição e vai acontecer um verdadeiro encantamento da a gente tem, esse risco aqui é um risco cultural e a gente, adquirindo a empresa, vai fazer uma mudança completa. A gente, em certo momento, a gente comemora isso porque isso vai envolver um benefício na negociação, enfim, mas a gente sabe que aquilo é um ponto que vai ser mudado de imediato ou dentro do pouco prazo. Isso vocês entendem como, até eu falo, justifica o preço que a gente gasta para fazer toda essa análise prévia, isso é comemorado, vocês entendem como um bom ponto,
ou simplesmente é um ponto de atenção? Na verdade, eu só queria voltar um pouquinho ali na questão da Isabela, né? Antes de ir para a sua pergunta, né? A questão cultural, na verdade, quando a gente olha muito para a questão cultural, principalmente relacionada aos programas de compliance, vai muito da primeira avaliação que é feita pela Isabel ou pela Mari, do tamanho da organização, né? Muitas vezes, quando a gente vai adquirir uma empresa, ela não tem basicamente, ela não tem um programa de compliance, né? Muitos dos targets que a gente acaba fazendo, eles não têm um programa estruturado, então muito menos questões relacionadas a ESG. Então a gente vai para o segundo nível, que é a avaliação justamente dos riscos, né? Aí nesse ponto a gente já avalia, né? E durante as entrevistas, o que a Isabel faz muito bem é justamente essa questão cultural, né? Para pelo menos sentir se existe o tone of the talk, né? Esse é um dos pontos ideais. Se você não tem um programa de compliance estruturado, né? Se você não tem preocupações relacionadas a ESG para o nosso mercado, ESG é muito importante, a questão ambiental é muito importante, a questão de direitos humanos, né, de governança também é muito importante. Mas a gente sabe que muitas das nossas targets não têm um programa estruturado, ou não está no nível de maturidade suficiente. Então a gente primeiro faz essa avaliação, para caso eles não tenham isso, né, verificar o tone of the talk durante o processo de entrevistas, né, ver se existe alguma questão relacionada à cultura de integridade disseminada dentro da organização. Aí depois a gente tem toda a avaliação de riscos que é feita. Então, é dessa forma que a gente estrutura os nossos projetos, né? Então, lógico, a gente vai adquirir uma empresa maior, que já tem um nível, realmente a gente passou por alguns processos em que são empresas um pouco mais estruturadas, né? Onde a gente já avalia realmente essas questões, né? Aí vai também um pouco da entrevista, vai um pouco da documentação, da avaliação do próprio programa, né? De verificar como é que é o top da companhia e tudo mais. Né? Então tudo isso é avaliado de uma forma consistente, mas depende muito da target que a gente está avaliando, né? Porque muitas vezes é aquela empresa de dono de 200 funcionários que a gente compra, né? A gente tem diversos tipos de aquisição. A questão desses pontos, né? Muitas das questões ali na sua pergunta, né? Quando a gente recebe esses pontos que são levantados, né? Vamos dizer, não existe não são comemorados, mas sim é um ponto em que as pessoas dão muita atenção, justamente para essa questão pós-acquisition, né? Que a gente comprou essa empresa, tem uma série de recomendações que vem no relatório final da Isabel que a gente precisa fazer, né? Então tudo isso já tem um projeto. O time, né, na verdade até o nosso time participa do pós-acquisition, né? Então a gente comprou, a gente assumiu, assinou, passou pelos processos do CAD e tudo mais, a gente pode assumir a empresa a partir daquele momento, né? Vai um time preparado para fazer todas essas ações, vamos dizer assim, pós-aquisição, né? Então a gente vai lá, faz treinamentos, estabelece, implementa o nosso programa de compliance se a empresa não tiver, né? Muitas vezes ela não tem, então a gente precisa implementar, precisa treinar as pessoas, precisa começar a disseminar a cultura de integridade, mudando ali, né? Quando a gente compra a empresa de porteira fechada, ativos, mais funcionários, mais marcas e tudo mais, tem um processo grande de pós-acquisition e isso leva, às vezes, anos, né? Não é uma coisa que a gente faz da noite para o dia também, né? Inclusive, né, Márcio, no nosso caso, a gente tem isso estruturado através, por exemplo, de um playbook. A gente criou um playbook onde a gente tem definidas as fases de forma bem objetiva nessa parte de integração, né? Então, a gente já identifica os problemas, cria ali uma matriz, né? Onde a gente vai delegar que time, por exemplo, que vai ser responsável por cuidar daquele ponto, seja ele cultural, seja ele de risco. A gente criou isso e fica muito mais claro, né? Porque depende, por exemplo, qual que é a porcentagem que você tem numa joint venture, se é totalmente sua, os pontos focais que você vai ter ali, a gente já tem isso de uma forma, através do playbook, documentada até mesmo anteriormente. Então a gente tem essa avaliação com o resultado dos relatórios e a gente vai e aplica internamente com base no nosso playbook. Sim? Beatriz, da BBC, a minha dúvida eu quero fazer uma ligação aí entre o Due Diligence e a LGPD. Como é que vocês estão lidando com isso, por exemplo, quando a gente chega aí na parte dos beneficiários finais, a gente começa aí a tratar com os dados pessoais, como é que vocês
questão, por mais que a gente tenha aí a base legal aí, legítimo interesse, a gente está aí cumprindo o nosso contrato, muito legal, mas aí a gente também tem os princípios, por exemplo, minimização, também essa questão do descarte. Como é que vocês estão lidando aí com essa parte do cumprimento aí da LGPD, mas também cumprindo aí, pegando todos os dados necessários para fazer um diligence eficiente? Você quer responder? Senão eu dou meu pitaco aqui, Pode todo mundo falar. vai dar. Para começar, essa é sempre a melhor desculpa que a Target dá. Não, LGPD. Calma lá, não é bem assim. A gente realmente tenta entender se aquilo realmente vai, de qualquer forma, ferir a privacidade. Mas, por incrível que pareça, os dados que a gente pede não estão exatamente protegidos, porque não são corporativos, de negócios, mas são dados absolutamente essenciais. Mas a gente ouve sim muito isso, fora os agentes, muitas vezes, do Target, né, que a Target, como o Massa falou, ela é pequenininha, não sabe de nada, o Otélio falou, não, a gente vai entrar aí, preparar você para depois a gente comprar. Bem assim, eles monitoram incrivelmente, alguns agentes sofisticadíssimos, tem empresas aqui no Brasil que vão contratar agentes lá fora, desses assim conhecidíssimos em Wall Street, sabe? Que tentam jogar realmente com isso, mas nós sentamos e verificamos se aquilo procede. Eu acho que a gente, quando entra numa empresa que não tem LGPD, por exemplo, que não implantou, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma verificação completa de documentação, se não há sinal de fumaça, se as coisas estão razoavelmente boas, digamos assim, entre aspas, a gente deixa para o pós-acquisition. A gente aí vai implantar o LGPD lá. Mas agora, você não pode exigir que o vendedor, o target, implante uma lei, todo um sistema de LGPD antes de te vender. Isso é impossível. Não é? Nós temos também, só para muito bem colocado, duas situações que também acontecem quando a gente está fazendo o processo. Alguns documentos vêm anonimizados, então, por exemplo, denúncias ou documentos de funcionários, às vezes é só o primeiro nome, às vezes só 3 dígitos do CPF para ser possível ver se não é homônimo, essas questões. Então, eles já trabalham, principalmente como são grandes assessores, eles já têm esse por hábito. E outro caso também que acontece bastante é ter um clean team, que eles chamam, né? Então, dentro do time de due diligence, de todas as frentes, temos às vezes 100 profissionais. E eles criam um clean team de 10 profissionais e nós assinamos pessoalmente NDAs mais rigorosos. Que aí só nós, né, teremos acesso a essa documentação, podemos olhar essa documentação, não podemos copiar ou utilizar, e só dentro do sistema sem extrair nenhuma cópia. Então, para documentos que às vezes são mais sensíveis, é feito dessa forma. E só para complementar, como o Odélio muito bem colocou, em alguns casos, atualmente, né, não dá para exigir, mas algumas empresas, principalmente quando a gente está tratando de empresas, às vezes de tecnologia, que tratam muitos dados pessoais, já estão começando a incluir uma due diligence de privacidade. Então, a gente tem a financeira, a tributária, a fiscal, a anticorrupção, e agora a gente já está começando a também receber essas demandas de due diligence de privacidade para entender como está o ambiente de privacidade da empresa antes da aquisição também. E o limite no background check? Aí é que tá, porque o que a gente utiliza são informações públicas. Então, informação pública, ela está disponível, você não tem essa questão, né? Eu não estou extraindo da empresa nada dessa forma, ela é pública, eu não estou pagando, não estou fazendo de nenhuma forma irregular esse dado, ele está disponível, então dessa forma a gente pode utilizar. E é claro que a gente não comercializa essa informação de nenhuma forma e é de uso estritamente do cliente, o qual a Target está ciente que o cliente está fazendo esse processo. Então a gente não tem problema com essas informações. Realmente quero agradecer demais a Bung, Massa, Guilherme, minha parceira Mariana, que promoveu esse evento conosco, Glaucia, toda a minha equipe, Otélio, principalmente a presença de vocês.
em massa, nós estamos pensando que o pessoal ia botar só, vai fazer frio, mas vai fazer frio, segunda-feira, bom, depois eu ouço a gravação. Mas muito obrigada, realmente ficamos muito contentes com vocês. E eu vou aproveitar para fazer um plim-plim. Nós temos a nossa mesa redonda, que tem 9 anos, está fazendo 9 anos agora em maio. E é um evento que ocorre toda segunda a terça-feira do mês. Nunca falhou, nem que assim, se nunca caiu no Natal, mas se tivesse caído no Natal, a gente teria feito. E sempre foi presencial, né, com esses café da manhã, as pessoas faziam network e tudo mais. E depois, durante a pandemia, ela ocorre virtualmente e todos estão convidados. Nós não fazemos palestras nem nada, é a mesa que discute. E ela que pede o que ela quer discutir. Então, a gente determina nessa mesa redonda o que vai ser discutido na próxima. E eu costumo dizer para a minha equipe, para todo mundo, eu falo, olha, eu não tenho vergonha de dizer para vocês que eu aprendo com vocês, porque vira e mexe, tem algum assunto de algum cliente que a gente pega, joga lá e faz um verdadeiro benchmarking. Todo mundo conta para a gente como funciona, porque tem tudo quanto é indústria, de todas as nacionalidades, enfim. Uma das coisas legais que aconteceu durante a pandemia, porque alguma coisa boa tem sempre que ter, é que a gente tem gente até do exterior que tem participado da nossa mesa redonda. Sido muito legal. Tem aqui algumas pessoas ilustres, como a Rogéria, que acompanha essa Latam, a Regina também da Latam, o Cris, que já falou bastante, que nunca perde uma mesa redonda, também no Anderson. Pelo visto, o fã-clube está todo aqui hoje. Né? Não, mas a gente aprende demais, a gente estabelece até algumas coisas, porque é um time muito forte. Tanto é que a gente escreveu um livro, foi o primeiro guia de compliance que saiu no mercado, já esgotou, já tem uma edição, enfim. Tem muito coautor aqui que trabalhou com a gente, foi realmente um guia prático. A nossa editora fez questão de participar de todo o processo. Não foi assim, sabe, dar os artigos. Eles orientaram a gente o tempo todo de como escrever os artigos. Nós formamos comissões dentro da mesa redonda para estudar os temas. E tanto é que não podia ninguém escrever sozinho, tinha que escrever dentro da comissão. Fora isso, a gente tem um programa trimestral que chama-se Breakfast with Tom Fox. Quem não conhece o Tom Fox precisa conhecê-lo. Ele é o Compliance Evangelist. Ele mora no Texas, tem mais de 70 livros sobre isso, tem um podcast maravilhoso, vários podcasts, não só. E ele vem e dá cursos aqui na Azevedo 7, toda vez que a gente o chama durante a pandemia, a gente, obviamente, faz esse Breakfast with Tom Fox. E a gente tem 3 mulheres entrevistando o Tom Fox, a moda do Charlie's Angels, assim, o pessoal mais velho. E a gente convida sempre uma mulher para fazer a mesa conosco. E esse é um programa que é feito com a Cynthia Catley, que é muito amiga nossa, muito parceira também, da CRA. E o último programa também, que é um sucesso, os homens tinham reclamado das Charlie's Angels, não sei por quê. Então nós fizemos um programa também trimestral, que chama-se High Tea with Professor Carol Bastard. Eu sei que tem um monte de gente aqui que já teve cursos com a Carol. A Carol também é uma grande amiga, ela foi a primeira profissional que fez um curso de compliance em pós-graduação na Fordham University. O primeiro curso de compliance do mundo foi ela que fez. Ela vem de Nova York, sempre dá aulas aqui também. E agora ela participa, a gente sempre convida um homem para conversar com ela. Eu fico quietinha e acontece às 5 horas da tarde. Vocês vão receber os convites, ok? Fiz todo o plim-plim, me desculpe, mas vocês são convidados, a gente, como eu disse, nós aprendemos com vocês. Muito obrigada, fiquem à vontade.